A chuva castigava a velha estrada de paralelepípedos, transformando-a num rio barrento que engolia as rodas do meu desgastado jipe. A visibilidade era quase nula, mas eu precisava chegar. A mansão Blackout. O destino, o acaso ou talvez minha própria teimosia me trouxeram até ali, numa hora tão inóspita. Havia recebido a carta há uma semana. Uma caligrafia antiga, quase ilegível, que me convocava para resolver um mistério, um segredo que assombrava a família Blackout por gerações. Eu, Alex Carter, investigador particular com um apetite insaciável por enigmas, não pude resistir. A promessa de desvendar um segredo ancestral envolto em lendas e sussurros era tentadora demais para ignorar. A mansão Blackout surgiu de repente, como um pesadelo materializado na escuridão. Uma silhueta imponente, com torres góticas que perfuravam o céu, janelas escuras que pareciam olhos vazios observando a tempestade. A vegetação desgrenhada, trepadeiras escuras agarrando-se às paredes de pedra, dava à mansão um ar de decadência e abandono. Estacionei o jipe no que outrora fora uma extensa alameda, agora um caminho coberto de folhas mortas e lama. A porta principal, maciça e adornada com grotescos entalhes de gárgulas, rangia ao ser aberta, emitindo um som gutural que ecoou no silêncio opressivo. Dentro, a mansão era um labirinto de sombras e poeira. O ar frio e úmido carregava o cheiro de mofo e decomposição. A luz fraca da minha lanterna revelava um hall de entrada colossal, com um teto alto adornado com afrescos desbotados. O piso de mármore estava coberto por um espesso tapete que parecia abafar qualquer som. Uma voz rouca, vinda das profundezas da mansão, quebrou o silêncio. "Bem-vindo, Sr. Carter. Estávamos esperando." A voz me guiou por corredores escuros, repletos de retratos de ancestrais Blackout cujos olhares pareciam me seguir. Móveis cobertos por lençóis brancos, quadros tortos nas paredes e um silêncio completo completavam a atmosfera sinistra. Finalmente, chegamos à sala de estar. A lareira imensa crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes. Um homem idoso, magro e pálido, com longos cabelos brancos e olhos fundos, estava sentado em uma poltrona de couro. Ele se apresentou como Elias Blackout, o último da linhagem, e o responsável pela carta que me convocou. "Sr. Carter", disse ele, com a voz tremendo um pouco, "a mansão Blackout guarda um segredo há séculos. Um segredo que tem atormentado minha família, causando sofrimento e perdas. Acredito que você seja a pessoa certa para desvendá-lo." Ele me explicou que a lenda falava de um tesouro, mas não de ouro ou pedras preciosas. Era um tesouro de conhecimento, um artefato que continha os segredos mais profundos da família Blackout e que, nas mãos erradas, poderia ser extremamente perigoso. "O artefato está escondido em algum lugar desta mansão", continuou Elias, "e a cada geração, um membro da família tenta encontrá-lo. Mas ninguém jamais conseguiu. Acreditamos que ele está protegido por pistas enigmáticas, enigmas que apenas a pessoa certa pode decifrar." Elias me entregou um velho diário, encadernado em couro envelhecido. Este era do meu bisavô. Ele foi o último a tentar encontrar o artefato. Dentro, você encontrará suas anotações, suas frustrações e talvez a chave para desvendar o segredo da mansão. Com o diário em mãos e a promessa de desvendar o mistério secular, mergulhei na escuridão da mansão Blackout, pronto para enfrentar o que quer que ela escondesse. A primeira pista estava escrita na primeira página do diário: "Onde o tempo para e a história se encontra, o segredo se revelará." A investigação começou ali mesmo, na sombria sala de estar, enquanto a tempestade continuava a castigar a mansão do lado de fora. O cheiro de umidade, madeira velha e um perfume sutil e adocicado pairava no ar, lembrando-me de que aquela não era apenas uma investigação, mas uma imersão no passado, um confronto com as sombras que aterrorizavam a família Blackout. Eu sentia que estava entrando em um território proibido, mas a curiosidade e a promessa de desvendar o segredo me impulsionavam. A mansão me observava, e eu a ela. A noite avançava, e a mansão Blackout parecia ganhar vida com o crepitar da lareira e o farfalhar do vento nas janelas. Decifrar o enigma do diário era mais complexo do que eu imaginava. As anotações do bisavô de Elias eram fragmentadas, cheias de símbolos estranhos, rabiscos obscuros e pistas aparentemente desconexas. Onde o tempo para e a história se encontra, o segredo se revelará. A frase martelava na minha mente. Onde o tempo parava. Onde a história se encontrava.
Passei horas vasculhando a sala de estar, examinando cada detalhe, cada objeto, cada quadro pendurado nas paredes. O relógio de pêndulo parado. O retrato do patriarca Blackout com um livro antigo em suas mãos. A estátua de um anjo com um livro fechado em seu colo. Tentei combinar os elementos, mas nada fazia sentido. Decidi explorar o resto da mansão na esperança de encontrar algo que me ajudasse a decifrar o enigma. Subi as escadas de caracol, cujos degraus rangiam a cada passo, e me encontrei em um labirinto de corredores escuros e quartos abandonados. Em cada cômodo, encontrava mais evidências da decadência da mansão: móveis empoeirados, espelhos embaçados, pinturas rasgadas. A atmosfera era sufocante, e a sensação de estar sendo observado aumentava a cada passo. Encontrei uma biblioteca vasta, com prateleiras repletas de livros antigos e raros. O ar ali era ainda mais pesado, impregnado com o cheiro de papel velho e conhecimento esquecido. Passei horas examinando os livros, procurando por alguma pista, algum símbolo, alguma referência que pudesse me ajudar. Enquanto revisava um antigo grimório, encontrei um pequeno mapa escondido entre as páginas. O mapa mostrava a planta da mansão com vários locais marcados com símbolos misteriosos. No canto inferior direito, havia uma legenda: o relógio, a história, a verdade. Voltei para a sala de estar com o mapa em mãos. Analisei-o cuidadosamente, comparando com as anotações do diário e com os objetos que havia encontrado. A frase onde o tempo para e a história se encontra, o segredo se revelará, fez finalmente sentido. O relógio de pêndulo parado no tempo. A história representada pelo retrato do patriarca Blackout e pelo livro em suas mãos. A verdade revelada pelo mapa e pelos símbolos nele contidos. Conforme o mapa, o próximo passo era encontrar um quarto específico, marcado com um símbolo peculiar: uma rosa negra. Comecei a vasculhar a mansão, procurando por esse quarto. Passei por inúmeros quartos, cada um com sua própria história, sua própria aura de mistério e decadência. Finalmente, no final de um corredor escuro, encontrei a porta. Ela era adornada com uma rosa negra entalhada na madeira. A porta estava trancada, mas a fechadura era antiga e enferrujada. Com um pouco de esforço, consegui abri-la. Dentro do quarto, a atmosfera era diferente. Era como se o tempo tivesse parado ali. O quarto era pequeno, com uma cama de dossel, um guarda-roupa e uma escrivaninha. Sobre a escrivaninha, havia um pequeno baú trancado. Em cima do baú, havia outro enigma: a chave para o passado está na memória do futuro. A memória do futuro. O que isso significava? A procura pela chave começou. Revirei o quarto inteiro em busca de pistas. Encontrei um livro de poemas, um espelho quebrado e uma caixa de música enferrujada, mas nada parecia ser a chave. Foi então que notei um detalhe peculiar na parede. Havia um quadro pendurado torto. Era um retrato da matriarca Blackout com um colar de esmeraldas. Ao examiná-lo de perto, percebi que o colar não estava lá. Recolhi meus pertences e voltei para a sala de estar para informar Elias sobre minhas descobertas. Quando o encontrei, ele estava sentado na poltrona, aparentemente mais pálido do que antes. Encontrou algo, Sr. Carter? Ele perguntou, sua voz quase inaudível. Contei a ele sobre o quarto da Rosa Negra, o enigma do baú e o retrato da matriarca sem o colar. Ele escutou em silêncio, com uma expressão indecifrável no rosto. O colar de esmeraldas, disse ele, é finalmente a chave. Mas você precisa encontrar a chave para o colar, não o colar em si. Onde posso encontrá-la? Perguntei, ansioso por desvendar o próximo enigma. Elias suspirou e disse, na sala de música. Procure o som que embala o tempo. A sala de música, localizada no andar superior da mansão, era um santuário de memórias musicais. Instrumentos empoeirados, partituras desbotadas e um piano de cauda imponente enchiam o ambiente. O ar carregado com o aroma suave de madeira envelhecida transmitia uma sensação de melancolia e saudade. Segui a instrução de Elias e procurei o som que embalava o tempo. Observei o piano, um Ateimai grandioso, seus marfins amarelados pelo tempo. Sentei-me no banco e toquei algumas notas, mas nada aconteceu. O silêncio persistia, pesado e opressivo. Passei horas na sala, vasculhando cada canto,
examinando cada objeto. Olhei para as partituras, mas não encontrei nenhuma pista. Tentei tocar diferentes melodias no piano, na esperança de ativar algum mecanismo secreto, mas em vão. A frustração começava a me consumir. Foi então que notei um detalhe peculiar na parede. Havia um relógio de parede com um pêndulo em movimento. O relógio estava tocando uma melodia suave e melancólica. O som da música combinado com o tic-tac do relógio criou uma atmosfera hipnotizante. Aproximei-me do relógio e observei atentamente. Os ponteiros se moviam lentamente, mas o pêndulo oscilava em um ritmo constante. O som da música parecia vir do próprio relógio. De repente, percebi algo. A melodia que o relógio tocava era a mesma que a música que o patriarca Blackout tocava no piano. A música que embalava o tempo, a música que conectava o passado ao presente. A música do relógio ecoava nos corredores da mansão, como se fosse um sussurro do passado tentando se fazer ouvir. Com a mente em brasa e o coração acelerado, comecei a tocar as mesmas notas no piano, imitando a melodia que o relógio tocava. De repente, o som do piano combinou-se com o do relógio, criando uma harmonia estranha e misteriosa. O pêndulo do relógio acelerou, e as notas do piano se tornaram mais nítidas, como se estivessem desbloqueando algo escondido. De repente, o chão da sala de música vibrou levemente, e uma pequena fresta se abriu na parede atrás do piano. Dentro dela, havia uma chave antiga, feita de prata e adornada com símbolos enigmáticos. Com cuidado, a retirei e corri de volta para o quarto da Rosa Negra. A chave encaixou perfeitamente na fechadura do baú, e ao girá-la, ele se abriu com um rangido sinistro. Dentro do baú, havia um livro encadernado em couro negro, com uma inscrição em latim: "O conhecimento é a verdadeira força". Ao abri-lo, percebi que era um diário pessoal de Elias Blackout, repleto de segredos, cartas antigas e anotações sobre o artefato que ele tanto buscará. O mistério da mansão Blackout não estava apenas em seu passado, mas também em sua capacidade de revelar verdades ocultas aos que tivessem coragem de enfrentá-las.